Psoríase e fertilidade. O que você precisa saber? A ideia desse conteúdo surgiu a partir de uma pergunta de uma seguidora aqui da página. Ela me contou que o namorado tem psoríase, que eles estão tentando engravidar há 8 anos sem sucesso. E a pergunta foi direta: psoríase pode causar infertilidade? Essa é uma dúvida extremamente importante e mais comum do que parece. E é exatamente por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje, para mostrar que eu estou atento ao que vocês me perguntam, ao que vocês vivem e ao que realmente importa na prática. Vamos começar pelo básico. O que é fertilidade? Fertilidade é a capacidade biológica de um indivíduo ou de um casal de conseguir uma gestação e gerar filhos. Ela não significa apenas engravidar, mas também ter uma gestação que evolua de forma saudável. Na prática clínica, a fertilidade está relacionada à probabilidade de ocorrer uma gravidez ao longo do tempo. Quando essa capacidade está reduzida, usamos o termo como subfertilidade ou infertilidade. E a infertilidade, de forma objetiva, é definida como dificuldade de engravidar após cerca de 12 meses de relações sexuais regulares sem proteção. E aqui já entra um ponto essencial. Fertilidade não depende de um único fator. Ela é influenciada por idade, hormônios, estilo de vida, doenças crônicas e também por fatores inflamatórios. E é exatamente aqui que a psoríase entra nessa conversa. Psoríase e fertilidade masculina. A psoríase não é apenas uma doença de pele, ela é uma doença inflamatória sistêmica. Isso significa que a inflamação não está restrita às lesões visíveis. Ela circula no organismo inteiro e essa inflamação crônica pode afetar diretamente a fertilidade masculina. Associação com alterações espermáticas. Estudos recentes mostram que homens com psoríase têm maior risco de alterações no espermograma. Isso inclui redução da contagem de espermatozoides, piora da motilidade, alterações na forma dos espermatozoides. E um dado chama muita atenção. Em um estudo com pacientes com psoríase moderada a grave, mais de 85% apresentaram alguma alteração espermática, ou seja, não é algo raro. Outro estudo mostrou que cerca de 70% dos pacientes apresentavam sinais de inflamação das glândulas sexuais, algo que não foi observado no grupo controle saudável. Idade e impacto clínico. A maioria dos estudos envolve homens entre 18 e 55 anos, ou seja, exatamente na fase reprodutiva. E um ponto importante: a disfunção sexual, incluindo disfunção erétil, é mais comum em pacientes com psoríase, principalmente nos casos mais graves ou com artrite associada. Por que isso acontece? A infertilidade masculina na psoríase é multifatorial. 1. Inflamação sistêmica. Esse é o principal mecanismo. A inflamação crônica interfere diretamente na espermatogênese. Existem mediadores inflamatórios específicos que estão associados à piora ou à qualidade espermática. 2. Alterações hormonais. Pacientes com psoríase podem apresentar redução da testosterona, aumento do estradiol e alterações no SHBG. Tudo isso prejudica a produção de espermatozoides. 3. Inflamação no trato genital. Quase metade dos pacientes apresentam sinais de inflamação no sêmen, com aumento de leucócitos e marcadores inflamatórios. 4. Fatores psicológicos e cardiovasculares. A psoríase impacta a autoestima, saúde mental e também aumenta o risco cardiovascular. Isso contribui para a disfunção erétil, que pode estar presente em até metade dos pacientes com doença moderada a grave. Como investigar? A avaliação deve ser completa. Inclui espermograma, avaliação hormonal, testosterona, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, prolactina, marcadores inflamatórios, ultrassonografia das glândulas sexuais, avaliação da função erétil, ou seja, não dá para olhar só um exame. E o tratamento? Aqui vem uma parte muito importante e até contraintuitiva para algumas pessoas. Tratar a psoríase pode melhorar a fertilidade. Terapias que reduzem a inflamação, especialmente os biológicos, mostraram melhora da motilidade espermática, aumento da vitalidade dos espermatozoides e melhora dos níveis hormonais. Redução da disfunção erétil, ou seja, controlar a doença não é apenas estética, é sistêmico, pode impactar diretamente a fertilidade. E os medicamentos são seguros? Na maioria dos casos, sim, principalmente em homens. Biológicos, anti-TNF, anti-interleucina 17 e 23 considerados seguros. A cistetina segura em homens. Metotrexato pode causar alteração reversível.
Recomenda-se aguardar cerca de 3 meses após suspensão antes de tentar engravidar. Em alguns casos, pode-se considerar até a criopreservação de esperma antes de iniciar determinados tratamentos. Psoríase e fertilidade feminina. Agora vamos falar das mulheres. E aqui a situação é um pouco diferente e mais complexa. A fertilidade está realmente reduzida? Depende. Mulheres com psoríase leve geralmente não apresentam redução significativa da fertilidade, mas nos casos moderado a graves, os estudos mostram redução da taxa de fertilidade, aumento do risco de perda gestacional. A idade média das pacientes estudadas gira em torno de 30 anos, ou seja, dentro do período reprodutivo. Por que a fertilidade pode ser menor? Também é multifatorial. 1. Inflamação sistêmica. Citocinas inflamatórias como tirosina 17 e 23 TNF-alfa podem interferir na implantação do embrião e no desenvolvimento da gestação. 2. Fatores psicossociais. Psoríase impacta autoestima, imagem corporal, vida social. Isso pode reduzir o desejo de engravidar ou afetar relacionamentos. 3. Comorbidades. Pacientes com psoríase têm maior risco de obesidade, tabagismo, depressão, síndrome metabólica, doenças da tireoide. Todos esses fatores interferem na fertilidade. 4. Tratamentos sistêmicos. Alguns medicamentos exigem suspensão antes da gravidez, o que pode atrasar a tentativa de concepção. E durante a gravidez? A maioria das mulheres com psoríase evolui bem. Cerca de 2/3 apresentam melhora da doença durante a gestação. Mas existem alguns riscos aumentados, como hipertensão gestacional, ruptura prematura de membranas, alterações do crescimento fetal. Além disso, há um pequeno aumento do risco de perda gestacional, principalmente no primeiro trimestre. E como avaliar? A avaliação da fertilidade feminina deve incluir histórico reprodutivo, avaliação da gravidade da psoríase, investigação de comorbidades, análise de estilo de vida. Mais uma vez, não é um fator único. E o tratamento? Aqui é onde precisamos ter mais atenção. Antes da gravidez, metotrexato contraindicado, suspender 3 meses antes. Acitromicina contraindicado, suspender até 3 anos antes. A Apremilaste evitar. Tratamentos seguros, terapias tópicas, fototerapia UVB durante a gravidez. Muitos pacientes podem ficar apenas com tratamento tópico. Biológicos anti-TNF podem ser usados em casos selecionados. Alguns devem ser suspensos no 3º trimestre. E um detalhe importante: bebês expostos a alguns imunossupressores devem evitar vacinas vivas nos primeiros meses da vida. O que realmente importa? Agora vamos responder a pergunta da seguidora de forma direta. Psoríase causa infertilidade? A resposta é: não necessariamente, mas pode contribuir. Especialmente quando a doença é moderada grave, está mal controlada, existem comorbidades associadas ou quando há impacto hormonal, inflamatório e psicológico. Mas isso não significa que quem tem psoríase não pode ter filhos. Muito pelo contrário. Com acompanhamento adequado, é possível investigar, tratar, ajustar medicações e melhorar significativamente as chances. Mensagem final: se você tem psoríase e está tentando engravidar ou pensa nisso no futuro, o mais importante é não ignorar. Esse tema, fertilidade, precisa ser discutida, precisa ser planejada e precisa ser acompanhada. E principalmente, não é uma responsabilidade só de um dos lados. Sempre que há dificuldade para engravidar, o casal deve ser avaliado. E eu quero terminar reforçando uma coisa. Essa dúvida surgiu de uma seguidora e provavelmente representa muitas outras pessoas que ainda não tiveram coragem de perguntar. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui, porque é assim que a gente constrói conteúdo que realmente ajuda.